Olá, seja bem-vindo. Este é o Ação Imediata ao vivo pela TV Claré nesta quinta-feira, agora 12h29. Programa começando com informações de Rio Claro e região. Tem as ocorrências policiais e tem também a sua participação pelo 2111-7000 ou pelo nosso e-mail também. E eu já agradeço ainda os contatos pelas redes sociais. Você que está assistindo aí, obrigada em nome de toda a nossa equipe. Olha, e entre as reportagens de hoje, você vai conferir uma entrevista com o delegado seccional de Rio Claro. Ele fala do número de homicídios na cidade e no trabalho realizado neste ano. Olha, este ano de 2014 já foram 10 mortes na cidade, o que assusta a população. Fechamos o ano de 2013 com um número altíssimo de assassinatos e a gente espera que a estatística não aumente em 2014. Mas, infelizmente, já começamos o ano com dados da Secretaria de Segurança Pública referentes a 2013 e que nos deixam muito tristes, que é a cidade de Rio Claro estar em terceiro lugar no ranking das cidades mais violentas no estado de São Paulo. O índice foi calculado com base em dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e do IBGE. 76 municípios com mais de 100 mil habitantes foram avaliados. O levantamento só confirma a realidade que vivemos. Rio Claro, que em 2012 nem mesmo chegou a aparecer no ranking, no ano passado alcançou essa posição de destaque quando o assunto é violência. Terceiro lugar. E daqui a pouco, então, você vai conferir a entrevista com o delegado seccional. Bom, para começar, eu quero informações com o repórter Leonardo Alves, as ocorrências policiais registradas em Rio Claro e um crime que é muito comum de acontecer. Janaína, foram 2 ocorrências de roubo de motocicletas registradas na data de ontem e as duas até que são bem diferentes uma entre a outra. O primeiro caso aconteceu no bairro Jardim IP e olha só, um casal que estava em uma motocicleta roubou um outro rapaz que trafegava ali pelo local. Segundo informações da vítima, esta outra moto parou ao seu lado, o garupa desceu armado e depois de graves ameaças, fugiu, levando o seu veículo e ainda o seu relógio. O outro caso foi no bairro Jardim Cervezão, onde uma jovem que também trafegava de moto acabou sendo abordada. Só que desta vez, o criminoso estava a pé. Ele mostrou o revólver, obrigou que ela descesse do seu veículo e fugiu, levando além da sua moto e um aparelho celular, ainda o capacete que ela trazia. Ele, pelo visto, não quis chamar a atenção das autoridades policiais andando por aí sem capacete. Ele roubou também o capacete dessa vítima. A Polícia Militar foi acionada para essas 2 ocorrências, fez buscas aí por estes bairros, mas ninguém foi preso. Bom, e ontem uma notícia triste em Americana. Uma criança de apenas 2 anos de idade acabou morrendo afogada. Foi ontem à tarde nas águas de uma represa que fica em uma chácara na Praia Azul. A mãe sentiu a falta do menino e quando foi procurá-lo, já encontrou o corpo boiando. Ele foi levado ao posto médico do bairro, mas já estava sem vida. A mãe entrou em estado de choque e precisou de atendimento médico. Mãe e filho passavam uns dias nesta chácara para ajudar a tia da criança que havia passado por uma cirurgia. É lamentável uma notícia como essa. E que mãe não ficaria em estado de choque ao ver uma situação como essa? O filho, apenas 2 anos, morrer afogado e ela encontrar o corpo. É muito triste. Olha, mas não foi a única morte por afogamento na região, não. Em Leme, uma mulher de 39 anos também perdeu a vida quando nadava em um tanque no sítio localizado no bairro República. Nós temos imagens aí no momento do resgate, foi lá na cidade de Leme. Aí você acompanha o trabalho dos bombeiros e do SAMU. A mulher estava com a filha de 8 anos quando se afogou. A criança avisou o pai que estava na casa, que fica ali bem próxima. O homem mergulhou, tentou salvar a mulher, mas não conseguiu. A equipe de bombeiros fez buscas por todo ao redor, onde a vítima se afogou, mas o resgate do corpo só foi possível após trabalho de mergulhadores. O local onde a vítima foi encontrada tem profundidade de 2,5 metros e a água estava bastante turva. A vítima sabia nadar e era com frequência ali que frequentava esse local. O marido, poucos minutos antes aí dela se afogar, ele chegou a alertar a mulher e a filha de apenas 8 anos para terem cuidado, para evitar pontos mais fundos. Aí ele voltou para casa, que ficava ali pertinho, só que após 10 minutos já foi acionado pela filha, que relatou o ocorrido.
a mulher deixa marido e 4 filhos. Então a mulher estava com essa criança de 8 anos, a filha viu a mãe se afogando, chamou o pai que tentou fazer o resgate, mas não conseguiu. Infelizmente, uma notícia triste também para essa família na cidade de Leme. Então é importante a gente ficar em alerta. É muito comum nessa época de calor, altas temperaturas, as pessoas procurarem se refrescar aí nos rios, né? Mas tomem cuidado, porque várias mortes na região, inclusive aqui em Rio Claro, um rapaz de 17 anos também, a gente divulgou há poucos dias, ele também perdeu a vida afogado aí no Rio Passa Cinco. Então fica um alerta. Se você for para esses rios, tome bastante cuidado, porque é muito perigoso. E eu volto a falar com o repórter Leonardo Alves. Ele conta pra gente o que aconteceu com um indivíduo nesta madrugada e por conta de um celular. Janaína, nós já mostramos diversas vezes aqui no Programação Imediata as desculpas mais esfarrapadas que os criminosos tentam passar para a Polícia Militar e até mesmo para a Polícia Civil na tentativa de não acabarem presos. Mas olha, o criminoso que eu vou relatar para você hoje, ele inventou tantas desculpas, tentou inventar tanta história, que no fim acabou preso em flagrante. Veja só como tudo aconteceu. A polícia estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Claré quando encontrou este indivíduo em atitudes suspeitas. Ele apresentou muito nervosismo ao notar a aproximação da viatura. Foi dada a ordem de abordagem e ele aceitou. Quando ele foi colocar as mãos na cabeça, acabou deixando o celular em cima de um muro. A polícia desconfiou dessa atitude e começou a perguntar para ele a quem pertencia aquele aparelho. Ele começou a dizer vários nomes que havia achado em vários locais e, no fim das contas, não acabou assumindo o crime. A Polícia Militar pegou então este aparelho celular, olhou nos contatos da agenda e conseguiu localizar o proprietário, que disse que seu celular havia acabado de ser furtado, enquanto ele deixou carregando em seu local de trabalho. Tudo isso aconteceu na madrugada de hoje, aqui no bairro Jardim Claré. Este indivíduo foi trazido até aqui o plantão policial, onde acabou confessando que depois trocaria o aparelho por pedras de crack. Aqui no plantão policial ele foi ouvido e acabou então preso em flagrante pelo crime de furto. Obrigada, Leonardo. Olha, e alguns telespectadores nos ligaram pedindo para que o Ação Imediata mostrasse novamente imagens de um indivíduo que praticou um furto no bairro Jardim São Paulo. Você vai ver como ele age. Fica pelo bairro por vários minutos circulando, até que resolve praticar o crime. Preste bastante atenção nas características do indivíduo, porque de repente você pode ajudar a polícia. O homem caminha de um lado para o outro por alguns instantes. Nenhum morador percebe a atitude do indivíduo no bairro. Ele está com uma mochila nas costas. Vira a esquina e parece ir embora, mas está somente disfarçando. Ele volta e, de repente, tenta subir em uma lixeira. Não consegue e simula outra situação para despistar. Para em frente a um portão, bate palmas. Depois, antes de praticar o crime, ele resolve comer alguma coisa. Até que, em seguida, veja o que ele faz. Veja novamente por outro ângulo. Ele rouba a câmera de segurança de uma residência e sai tranquilamente. Olha só como esse indivíduo age, né? Foi no dia 29, aí na semana passada, nós tivemos acesso a essas imagens e a gente está divulgando novamente porque muitas pessoas, até mesmo do bairro, ligaram aqui para a nossa produção pedindo para que a gente reprisasse as imagens, como você está acompanhando aí, para ter a possibilidade de identificar esse indivíduo caso esteja ali pelo bairro novamente. Porque, como eu disse, não dá para entender por que ele fez isso, porque esse equipamento aí, ele foi totalmente danificado. E ele fica fingindo ali que está caminhando pelo bairro tranquilamente, bate palma, come alguma coisa, até que resolve furtar aí essa câmera de segurança quebrada, danificar, né? Porque não serve mais para nada. Ele levou embora, mas não serve. O que a gente pensa é que ele poderia querer praticar um outro crime ali pelo bairro. Então, os moradores preocupados ligaram para a gente para poder divulgar e até mesmo ajudar a polícia na identificação deste indivíduo nessas imagens que você acompanha aí aqui na tela do Ação Imediata. Você viu aí as imagens, então, desse indivíduo lá no Jardim São Paulo. Você que ligou para a gente, então, a gente espera que, se você tiver um paradeiro desse indivíduo, ligue para a polícia. Bom, e falando de segurança, nós fechamos o primeiro mês de 2014 de forma assustadora
quando o assunto é o número de homicídios. Em comparação ao ano passado, o número dobrou. Então nós procuramos a Polícia Civil de Rio Claro para comentar a atual situação. O repórter Leonardo Alves conversou com o delegado seccional. Vamos ver a reportagem. 8 crimes de morte, ao todo 10 vítimas registradas e tudo isso apenas no primeiro mês deste ano de 2014. Adolescentes e adultos do sexo masculino que foram vítimas da criminalidade ou até mesmo de disparos acidentais aumentam as estatísticas. No ano de 2013, 47 homicídios dolosos foram registrados, sendo que a marca de 10 vítimas foi atingida apenas no dia 14 de fevereiro. O delegado seccional de Rio Claro afirma que o trabalho para identificar os autores destes crimes estão sendo feitos. Dos 8 casos, nós tivemos aí uma intervenção policial, né, que também é um homicídio. Não falo para você que é crime, porque pode ser excluído o crime pela legítima defesa. Daí está sendo apurado através de inquérito policial. Desses casos ainda, um foi preso em flagrante, certo? E 2 outros nós esclarecemos. Se fosse um só homicídio, era preocupante? Sim, é preocupante, mas não é alarmante. Acho que tudo que acontece na cidade, todos nós temos que preocupar, principalmente a polícia. Se é preocupante para a população, para a polícia deve ser muito mais, porque é o dever dela apurar e prevenir o crime naquilo que lhe cabe, dentro daquilo que lhe cabe. Porque temos também a chamada prevenção primária, que toda a parte sociológica pode ser explicada em cima disso daí. O delegado ainda lembra sobre a produtividade policial registrada em 2013. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que foram mais de 100 armas apreendidas pela Polícia e Guarda Municipal, além de 672 pessoas presas em flagrante e ainda outras 863 prisões efetuadas nos mais de 2.181 inquéritos instaurados. Se você olhar a produção das polícias, tanto a civil, militar, em conjunto também com a Guarda Civil, em termos de apreensão de armas, em termos de flagrantes feitos, em termos de prisões efetuadas, em termos de armamentos apreendidos, certo? Foi muito superior a 2012. Isso demonstra o quê? Que nós estamos trabalhando muito e nós interessamos por isso. Apesar do número crescente de homicídios e crimes no município, para a autoridade, a população não precisa se preocupar e ainda pode auxiliar durante as investigações. Pode sim ajudar e estão nos ajudando. Em parte, nós estamos recebendo denúncias anônimas. Essas denúncias anônimas são chamados informes, que é o diferente da informação. Informes é algo que pode ser verdadeiro ou não. Depois ele tem que ser comprovado, certo? Não é por um informe, muitas vezes você tem um informe bom, mas você não adquire outros elementos para que você o tenha como informação, tá? Mas ela pode ajudar sim, inclusive vindo à delegacia e depondo, dando o seu testemunho daquilo que viu, do que sabe, porque as pessoas muitas vezes elas podem pensar assim: eu vou depor na delegacia, num inquérito policial, e eu posso ter alguma represália em relação a essa situação. Muito bem, existe previsão legal para que as pessoas que se sentem intimidadas, ela preste o depoimento e toda a sua qualificação, tudo que possa identificá-la, certo, seja separado do depoimento dela e é feito isto à parte. Somente o juiz que vai ter acesso à qualificação, à identificação dessa testemunha. Eu não vejo a cidade, todo mundo se recolher, eu vejo a cidade, todo mundo saindo e fazendo o que tem que fazer. Eu acho que tem que continuar assim. E cada vez mais juntos com a sociedade, a gente combater a criminalidade. A seguir, no Ação Imediata, os bairros de Rio Claro, e tem também orientação para você prevenir também, olha, deixar a cidade limpa, porque senão você vai poder ser multado. Eu vou explicar para você já já, não sai daí.